Olá! Nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como executar uma function, seja ela uma function de sistema ou uma function de usuário, criada por um DBA ou por um desenvolvedor, por um analista, uma função que esteja disponível para execução, usando aqui um banco de dados SQL Server com apoio da ferramenta Management Studio. Conectado na ferramenta em uma instância SQL Server, você vai vir em Database, escolher o seu banco de dados. Você pode vir aqui em Programmability, ou seja, programação, escolher as functions, explorar essa pasta de functions. Você tem aqui em System Functions, funções do sistema, algumas funções prontas do próprio SQL Server, que pode trabalhar com string, que pode trabalhar com funções matemáticas, data e hora. Você tem uma série de funções à sua disposição, inclusive de agregação. E tem também as funções escalares, que são aquelas que o usuário cria, que nós criamos e vão estar disponíveis aqui para você. No nosso caso, a gente só tem uma function criada neste database, o aula.qi, que é a function do esquema DBO de nome FC salário, uma função que faz algo relacionado a salário. Então, eu vou abrir dentro do banco aula.qi uma nova query aqui, uma nova seção, uma nova janelinha para edição de linha de comando. Eu vou, por exemplo, primeiro começar com as functions de sistema. Então, as system functions, as systems functions, funções de sistema. Essas funções de sistemas, eu vou poder, claro, se eu já conheço elas, eu não preciso estar consultando as que tem disponível. Mas se você tem dúvida, você pode vir aqui e olhar o que tem à sua disposição. Tá? Então, eu já conheço algumas, eu vou demonstrar apenas algumas para vocês. Primeiro eu vou fazer um select na tabela, select asterisco from tabela TB vendedor, apenas para demonstrar. Vamos selecionar um campo chamado NM vendedor, o nome do vendedor apenas, tá? Não vamos buscar todas as colunas não. Quando eu dou um select no nome do vendedor, ele vem exatamente como foi feito o insert nesta tabela, na tabela TB vendedor. Então tem letras em maiúsculas, letras em minúsculas, numa escrita que a gente considera dentro da normalidade. Eu posso acionar uma function chamada upper. Eu abro e fecho parênteses, como toda a function tem passagem de parâmetro. A upper exige realmente um valor aqui dentro, que seja uma coluna, uma variável, ela exige algo aqui. Então, neste caso, eu vou usar a coluna NM vendedor. Eu quero, então, que ele converta esta coluna apenas na projeção aqui do select, da minha query, para maiúsculo. Ele não altera o valor, não é um update, ele não está alterando o valor dentro da tabela. O valor na tabela continua da mesma forma como foi gravada. Então, select upper nome do vendedor from TB vendedor. Quando eu dou um go aqui, vou executar, veja que ele traz tudo em maiúsculo. Se eu fizer ao contrário, usar um lower, uma função para colocar em minúsculo, tudo em minúsculo. Se eu voltar a fazer um select normal, ele vem como está gravado, como está persistido no banco de dados. Então, é simples para chamar funções prontas do SQL Server. Eu poderia ainda, agora, usar uma function que foi criada por nós, numa videoaula anterior, que eu chamei aqui de dbo.fcsalário. Se você não lembra o que essa função exige de passagem de parâmetros, se é que ela venha a exigir, você pode explorar esta função aqui na área de objetos, onde você tem as passagens de parâmetros. Veja que eu só tenho uma passagem de parâmetro, que chama-se @pvendedor, que ela espera um decimal de 6 posições, 6,0. Então, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, select dbo.fcsalário, que é a minha function. Abro e fecho parênteses.
E aí, claro, esta função foi criada com passagem de parâmetro, então eu tenho que passar um valor ali. Por exemplo, é um parâmetro referente ao vendedor, então eu vou colocar o número 3 aqui. Quando eu executo exatamente isso, não tem cláusula from, porque eu não vou consultar uma tabela, eu estou simplesmente fazendo um select para executar uma function. Então eu vou selecionar e clicar no botão Execute ou F5. Quando eu fiz isso, olha o que apareceu. Salário normal. Este indivíduo tem o salário normal. É claro que eu poderia fazer mais coisas aqui, usar um select chamando uma function, unindo com uma tabela. Eu poderia estar fazendo algumas coisas mais complexas. Eu estou fazendo algo aqui bem simples. Por exemplo, se eu passar aqui um select 2, vamos ver se ele traz o resultado igual. Veja que o 3, ao executar, salário normal. O 2 já tem um salário baixo. Então eu tenho que de repente pensar em promover esse meu vendedor 2, senão ele vai embora. Então veja que eu consigo trabalhar de forma muito simples, chamando a execução de uma função. Agora, eu quero mostrar para vocês que nós podemos combinar a function dentro de um select com uso de tabela. Por exemplo, eu vou fazer um select from tabela TB vendedor, where meu ID vendedor seja igual a 3. Então eu estou buscando dados do vendedor identificado pelo registro, pelo ID 3. Posso buscar aqui o nome do vendedor. Se eu seleciono isso em a function, eu vou ter o nome do vendedor 3, que é a Carla. Quando eu fizer a chamada aqui da função, querendo, por exemplo, saber se a Carla tem um salário baixo, normal ou alto, eu chamo a minha função no lugar aqui de uma coluna, como eu fiz no select aqui em cima normalmente. Então, eu vou, por exemplo, repetir aqui, a minha função dbo.fcsalário, passando o mesmo ID da cláusula where. Se eu fizer isso, vai funcionar? Vai. Olha só o que acontece. Eu clico no executar, tenho ali a Carla, que é meu vendedor de ID 3, com salário normal. Só que concorda que se eu passo o ID aqui e aqui eu também estou passando ID, eu posso ter um erro de digitação e informar um ID de passagem de parâmetro 2 que não corresponde ao ID daqui de baixo. Aí eu verifico que a Carla tem salário baixo e tomo uma decisão errada, quando a Carla, na verdade, tem um salário normal. O que acontece aqui é que eu, preferencialmente, em vez de estar passando um número como uma passagem de parâmetro, eu posso usar a própria coluna da tabela, que é o ID vendedor. Então, na passagem de parâmetro, eu aciono a função através de uma coluna, ID vendedor. Eu garanto agora que o ID vendedor que está sendo passado na função é o mesmo da cláusula where. Com isso, ao executar, eu vou ter a certeza do resultado aqui embaixo, que a Carla tem um salário normal. Ok? Então, essa é uma das formas também de você trabalhar com a function mesclada aí em uma tabela. Dá para fazer várias outras coisas, evidentemente, também, um pouco mais complexas. Aí vocês precisam estar testando, começando a brincar aí com o banco de dados. Mas isso já é suficiente para um entendimento, para uma compreensão de como acionar, como executar uma function. Se tiver dúvidas, quiser fazer qualquer comentário, escreve aí embaixo do vídeo, nas áreas de comentários, e nós damos um retorno posteriormente. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.